na equação, pessoal, na equação do segundo grau, nós deixamos sempre ela igual a zero. Para que eu consiga deixar essa equação aqui igual a zero, já vou trazer como faz isso da forma prática. Eu não posso eliminar esse 4.160 aqui não. O que eu vou fazer com ele? Eu quero que ela seja igual a zero somente. Então, esse 4.160, eu vou ter que trazer ele para o primeiro membro, para que eu consiga deixar igual a zero essa equação do segundo grau. E a gente já viu que aquele termo que muda de membro, ele também muda o seu sinal. Então, para esse 4.160 ele vir para o primeiro membro, tá? Ele vai trocar a sua operação. Então, a operação dele aqui era soma. Ele vai para o outro lado como menos, tá bom? Então, vou escrever aqui, ó, como ficaria essa equação. Ficaria x ao quadrado mais x menos 4.160 igual ao quê? Não ficou ninguém no segundo membro. Esse ninguém aqui é o zero. Então, toda equação do segundo grau, nós vamos deixar nesse formato, sendo igual a zero, tá bom? Então, eu tenho x ao quadrado mais x menos 4.160 igual a zero, certo? Os coeficientes numéricos que aparecem na equação, eles são chamados de A, de B e de C. Quem é o A? O A é aquele coeficiente numérico, aquela parte numérica que aparece junto do termo que está elevado ao quadrado. Então, quem aparece aqui como parte numérica junto de x ao quadrado, eu chamo de A. A parte numérica que aparece aqui junto com o termo que está só o x é chamado de B. E o coeficiente numérico, o termo independente que não tem x, a gente chama de C. Então, nesse caso desta equação aqui, que é o mesmo exemplo que estava lá na página 3, né? Agora a gente está na página 4. Quem seria o elemento A, B e C? Os coeficientes A, B e C. Ó, na expressão A, B e C são números reais chamados de coeficientes, ou seja, a parte numérica que está aqui nessa equação. Então, o A nessa equação aqui seria aquele termo, aquele coeficiente, aquela parte numérica que acompanha x ao quadrado. Professora, não aparece ninguém, então é zero? Não, gente, não é zero. Nós já vimos que quando não tem nada é porque tem esse 1 aqui na frente. Então, aqui o A é igual a 1. A parte numérica, que a gente chama de coeficiente, que aparece junto do x, é o B. Então, quem é que aparece aqui junto do x? Também é 1, não tem ninguém, é porque é 1, tá bom? E o C é aquele termo independente que não vai acompanhado de incógnita, de letra, que é o menos 4.160, tá? Esse A aqui, ele não pode ser igual a zero. Porque se fosse zero, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu colocasse, ao invés de ter esse 1, fosse um zero junto com esse x ao quadrado. Se fosse 0x ao quadrado, entre o número e a letra tem multiplicação. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, esse termo aqui deixaria de existir. Então, não seria mais uma equação do segundo grau, seria só uma equação do primeiro grau. Então, para que seja uma equação do segundo grau, o A ele tem que ser diferente de zero, ok? O coeficiente A tem que ser diferente de zero. Ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser negativo, ele pode ser uma fração, mas ele não pode ser zero. O B pode ser zero? Pode, não tem problema nenhum. Se eu não tivesse, deixa eu colocar aqui como estava. Estava x ao quadrado. E a gente sabe que no x ao quadrado, na frente existe 1, certo? Se aqui fosse 0, 0x, não existiria mais esse termo aqui do meio. Ficaria só x ao quadrado menos 4.160 igual a zero. Continuaria sendo uma equação do segundo grau sem problema. Se não tivesse o C, se o C fosse zero, se aqui não existisse esse 4.160, só seria x ao quadrado mais x igual a zero. Ainda seria uma equação do segundo grau. Só deixaria de ser uma equação do segundo grau se aqui junto do x ao quadrado, que é o A, fosse zero, tá bom? Então, na expressão
o A, o B e C são números reais chamados de coeficiente e o A tem que ser diferente do zero. O X, ele é a incógnita da equação. E o C a gente chama de termo independente, que é aquele termo que não é acompanhado da incógnita X, tá bom? Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é a forma normal ou que a gente chama de forma reduzida da equação do segundo grau. Acompanhe os exemplos a seguir. Eu tenho no primeiro exemplo 5x ao quadrado menos 20x menos 960 igual a zero. Quem é a incógnita desta equação do segundo grau? A incógnita é o x, é a letra que foi utilizada na equação, tá? Quem é o A? Quem é o elemento A? É o número que acompanha o x ao quadrado. Então, aqui o A é o 5. Quem é o elemento B? É o termo, a parte numérica que acompanha quem está com a incógnita x apenas. Então, essa parte numérica, esse coeficiente é o menos 20. Quem é o C? O C é aquele termo que não vem acompanhado de letra, que é o menos 960. No exemplo 2, quem é o meu A? O meu A é o coeficiente, a parte numérica que acompanha o n ao quadrado, que é o 4. O B é o elemento que acompanha o n, que é o 7. E o C é o menos 2, que é o termo independente. Lembrando que nessa equação do segundo grau aqui, não é x a incógnita. A incógnita aqui é a letra usada, que é o n, tá bom? No exemplo 3, menos k ao quadrado mais k sobre 6 mais 3 quartos igual a zero. O k é a letra que foi usada, então eu chamo que é a incógnita desta equação do segundo grau. Quem é o A? O A é a parte numérica que está na frente de k ao quadrado. Tem esse menos, mas entre esse menos e esse k tem o 1. Então, eu chamo que é o menos 1, o coeficiente A. O B, professora, é 6? Não, gente, não é 6. Antes desse k aqui tem 1 escondido. Então, é 1/6 o elemento B, coeficiente de B. E o C é aquele termo que não tem incógnita, que nesse caso é 3 quartos, tá bom? Exemplo 4. A incógnita é a P. Quem é o coeficiente A? Quem é o termo que está junto com P ao quadrado? É o menos 3. Não aparece aqui só o P. Por que não aparece só o P? Porque o B, que seria o coeficiente numérico que apareceria ao lado de B, é o zero, porque não tem esse termo junta a sua parte numérica e o B sozinho, tá? E o C aqui é o mais 9, que pode colocar só como 9. No exemplo 5, a minha incógnita é o M, tá bom? O meu A é quem está junto do M ao quadrado, que é o 2. O meu B é quem está junto do M, que é o menos 3. E olha, logo depois está igual a zero. Não aparece aquele termo independente, sem incógnita. Ou seja, é porque o C aqui é zero. Esse coeficiente independente, ele é zero. Aqui no exemplo 6, eu tenho y ao quadrado igual a zero. A equação está na incógnita i, com a incógnita y. O número que acompanha o y ao quadrado é 1, então a igual a 1. Não tem aquele termo com y sozinho e nem o termo independente. Então, o B é zero e o C também é zero. Quando todos os coeficientes numéricos da equação do segundo grau são diferentes de zero, ou seja, quando aparece o coeficiente numérico que está junto com o elemento ao quadrado, aqui nesse caso x ao quadrado, quando aparece aquele coeficiente numérico junto com o x e o termo independente, quando todos eles são diferentes de zero, eu digo que a equação, ela é chamada uma equação do segundo grau completa. Então, acontece isso no exemplo 1, no exemplo 2 e no exemplo 3. Note que eu tenho sempre o A, o B e o C diferente de zero. Ó, o A, o B e o C sempre diferente de zero. Quando isso acontece é porque as equações são completas. Então, esses 3 exemplos aqui
são equações completas. Já esses 3 exemplos aqui, que algum desses coeficientes numérico é zero, eu falo que não são, que é uma equação do segundo grau incompleta. Por exemplo, no exemplo 4, tá? Eu tenho menos 3p ao quadrado mais 9 igual a zero. Eu tenho o coeficiente numérico junto com o p ao quadrado, beleza. Eu tenho o termo independente, beleza, né, que é o c, e esse menos 3 é o a, só que não aparece o coeficiente do p sozinho. Então, o b, que é, né, o coeficiente que a gente chama de b, ele é zero. Então, se um desses dois aqui for zero, eu falo que a equação é incompleta, que é o caso do exemplo 4, 5 e 6. São todas equações incompletas, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho a equação 4x ao quadrado, certo? Menos 7x menos 1 igual a zero. Então, note, o a, que é quem acompanha x ao quadrado, é 4. O b, que é quem acompanha x, é menos 7. E o c, que é um termo independente, ele é menos 1. Então, aparece o a, aparece o b e aparece o c. Essa equação aqui é completa. Agora, se eu tenho, por exemplo, 3x ao quadrado menos 5 igual a zero, aparece aqui o número juntamente com x ao quadrado, esse coeficiente, que esse coeficiente aqui é o a. Aparece o termo independente, que é o c. Mas cadê o b? Cadê aquele número juntamente só com x? Não apareceu. Então, esse caso aqui é um caso de uma equação do segundo grau incompleta, tá bom? Já esse primeiro caso aqui, ó, aparece o a, o coeficiente a, que é 4, aparece o coeficiente b, que é menos 7, e aparece o termo independente, que é c. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é uma equação do segundo grau completa. Por hoje é só, galera. Beijo no coração de vocês.